Shanti. Greetings of purity, love and power for the divine festival of Diwali. Diwali is not just a festival which we celebrate outside by cleaning our homes, gifting, buying new clothes, sharing sweets, closing the accounts, and of course, lighting the lamp, the diya. Diwali is not just about celebration outside. Diwali is about creating that deep shift within, the shift from darkness to light, the awakening from a life of ignorance, ignorance of who I am, ignorance of what is my nature, what are my qualities, what is the purpose of my life, awakening to a new beginning, to a new way of being, thinking, living, behaving. Diwali is about awakening, awakening from darkness to light. And therefore, the most important thing about Diwali is lighting the lamp. In Hindi, it's a very beautiful word. It's called diya. And the meaning of diya is to give. So lighting the lamp, meaning to shift from just wanting to becoming a giver in all our relationships, giver in everything I do, a giver in everything that I am. But how do I become a giver? Is it not normal to have expectations? Is it not natural to want people to be my way? Isn't it obvious that I will get hurt when someone does something which is not right? How can I always keep giving unconditional love, respect, acceptance, compassion, empathy? How can I always empower others? Do I not need love, respect from everyone else? But lighting the lamp is that diya. But what does it really mean? The first awakening is to know who I am. We have lived our life believing that who I am is this body, the name, the role I play, my relationships, my position, my qualification, my possessions, my religion, my nationality. All of these are extremely important, but they are all mine. They are all mine. This body is my body, my relationships, my education, my country, my religion. Everything is mine. But who am the I who is saying everything is mine? That I is the energy, the master of this body, the energy which thinks, the energy which decides, and the energy which brings that decision into behavior and action. And anything that I do repeatedly becomes my nature, my personality. So the thinking, the decision making, and the nature, personality is I, the energy, not what is visible, but I, which is experienced. And that I can be called by many different names. It can be called consciousness, spirit, power, energy, soul. It is also called light. But it's not about the words. It is about the understanding that who am I? I am the energy, the creator of every thought,
feeling, word, and behavior. I am the master of these sense organs. I am the master of my mind, and I choose what to think, speak, behave, and do. This understanding is just an understanding in the beginning, but once we start practicing it, once we start remaining in that consciousness, I am a soul and I choose what to think, speak, and behave. And then the second point of awakening, I am a soul whose original nature is purity, peace, love, happiness, power, wisdom, bliss. 7 original qualities of every soul. These 7 original qualities is my nature. It's my personality. But I was sleeping in ignorance, believing that stress is my nature. Anger, hurt, criticism, comparison, expectations, jealousy, complaining, fear, worry. I thought this was my nature. This is what brought darkness into my life. Everything outside was bright, but within there was darkness because it was energy of pain, energy that did not allow me to be happy always, energy which I thought was dependent on everything and everyone outside. So we lived our life believing that the cause of my stress is my work, my relationships, traffic. We had so many words for stress. We said work stress, parenting stress, travel stress. I thought anger was a normal way to get work done. I thought in relationships, expectations was natural. If I don't feel someone is doing the right thing, I believed criticism was obvious. Life is a competition, is a belief system that we grew up with. So all these emotions, which are turbulent emotions, which create a disturbance within and thereby create a disturbance in my body, manifest into a disease in my body. These disturbed negative emotions radiate from me to people around me, creating conflict in my relationships, and these disturbed negative emotions radiate into the environment, influencing plants, animals, the air, the water, everything is getting influenced by the vibrations I create. And when collectively millions and millions of us created these emotions which we called normal, the collective energy of the planet was vibrating at a lower frequency. This is why our life was in darkness, because we were not aware of the truth. So awakening to the light of truth, understanding that my thoughts are not dependent on situations and people. We're living our life saying, I'm stressed because of, they are the cause of my anger, I'm happy because of, I'm upset because of, they hurt me, they insulted me. Everything that I create here, I believed is dependent on everything and everyone outside. This is a life where we are like this, where everything that's happening outside, we believe is the cause of what I'm feeling within. Every behavior that I'm seeing outside, we believed is the cause of every feeling I experience here. So we thought energy flows from outside to inside. And so we were buying things to be happy. We were seeking love from people. We were looking for power in role and position. Everything was opposite to the truth. And then
awakening. Awakening to the truth that this body, role, position, relationship is mine, but I am a divine, pure, powerful, peaceful, always happy, blissful, loveful soul. This is my nature. And every thought and feeling that I create is my creation. It's my choice, independent of everything that's happening outside. The situation and people's behavior is a stimulus, but the feeling that I'm creating is my choice. So energy is not from outside in, energy is my creation radiating out into the world, and I have a choice. What feeling, what thoughts I create in response to every situational stimulus of my life. And my nature is purity, love, happiness, and peace. So I will start creating thoughts, feelings, and emotions from that original nature of I, the soul. So I shift from wanting to buy happiness, wanting to achieve happiness, but I work towards my goals. I buy what is needed with happiness, not for happiness. I am in relationships, not wanting love, but to give love, to radiate respect, to accept each one as they are, not looking for power in roles and positions, but playing every role and position as a powerful soul, master of the mind, master of the sense organs, creating the right thoughts in every situation, seeing only what is right, speaking every word which is a blessing for everyone, and listening to only what is beautiful in each one. Shift from wanting, asking, seeking, expecting, to giving, radiating unconditionally, because I don't need, I am, and so I give. This is lighting the diya, the power to give. And that is the significance of the festival of Diwali, to awaken from the ignorance, not knowing who I am, not knowing my nature, awakening to knowing that I'm a pure divine soul. And so what happens very naturally is all the clutter that I had held on to my mind, my conscious mind, or deep in my subconscious, past hurts, rejections, guilt, so much clutter here. And so Diwali begins with cleansing, cleaning not just on the surface, but deep cleansing of every nook and corner of the mind and the subconscious mind. So today, spend some time checking, is there anything that I have held on to? Holding on to it was just my thought. I said, I will never be able to forgive them. And releasing it, letting go. Past is past. Full stop. I forgive and I radiate only blessings. This is also just a thought. And this one shift in my way of thinking declutters, detoxifies, and creates a clean mind. And cleanliness is the first thing in Diwali. And then second is newness. Newness means new way of thinking, new personality traits, new way of being, not just new clothes, not just new objects at home, but a new me, a new energy, a new aura, a new way of being, because the old is cleansed. I remember and now I know who I am. So it's a new me. So Diwali is about newness. Then third, Diwali is about gifting,
We all love to gift, and we also like to receive gifts. But gifts, not just what we buy and give, but the best gift we can give each other is blessings, irrespective of what they did, irrespective what the past was. I radiate unconditional love and blessings. This is the gift from me to everyone. And when I radiate this purity to everybody, the first person who will receive is me. Because the energy we create to radiate, we are the first ones to experience it. If I create anger, I am the first one to experience it. If I create love and blessings, I am the first one to experience this. So when we radiate and gift blessings, we are the first one to experience this. Blessings, not just on special days, blessings, not just on festivals, but my every thought, every word is a blessing. Is a blessing. That is the purpose of our life. And then Diwali is, of course, lighting the lamp, the diya. And first lamp is lit, and then with that lamp, the other lamps are lit, till there is a chain of lamps, which means when I, one, shift to knowing who I am and become a giver, I very naturally empower others to become a giver, and then they empower others, and very soon the collective consciousness of the planet will shift. Light, not just in my life, but light in the world. And that is what everyone is waiting for. The new world, the new age, the golden age of the planet. What does it mean? Where every soul is awakened to a life of purity, love, happiness, and power. And so Diwali reminds us that it's not about waiting for the world to change, but to be the one. Because Diwali means one lamp needs to be lit first. So I should not wait for everyone, but I need to be that first one to light the lamp and become the one who radiates that light and love to everyone and allows them to then become a giver in their lives. And together, all of us shift the vibration of the planet from darkness to light, from the iron age of the world to the new age, the golden age of the planet. So Diwali is about lighting the diya within and also about shifting the world to the world that everyone is waiting for. But we cannot keep waiting. Let us become the instruments to create that shift and together create the shift that everyone else is waiting for. Greetings of awakening, of divinity, love, and purity for Diwali. Om Shanti. जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करे हम शुभ संकल्पों का, वंदन करे हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये आओ मिल सारे जग को दें। जग
जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। शुभं मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली। मंगल मुहूर्त है लेकर के आई, दिशा दिशा में गूंज शहनाई। ओ मंगल मुहूर्त है लेकर के आई, दिशा दिशा में गूंज शहनाई। पुण्य के धन से झोली भर ले, जीवन को पावन पावन कर ले। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। शुभं मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली। आतिशबाजी से खुशियाँ मनाए, झिलमिल तारों सा सदा मुस्काए। आतिशबाजी से खुशियाँ मनाई, झिलमिल तारों सा सदा मुस्काई। बांटे सबको स्नेह की सौगातें, भूले सारे हम बीती हुई बातें। फूटे पटाखे गूंज रहा नारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। फूटे पटाखे गूंज रहा नारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करें हम शुभ संकल्पों का, वंदन करें हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये मिटाएगा अंधेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। शुभं मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली।
3 experiências para compartilhar sobre a vitória da luz do conhecimento na minha vida. A primeira é relativa a algo do meu dia a dia. A segunda é relativa a uma experiência de quando eu comecei na Brahma Kumaris, há mais de 20 anos atrás. E a terceira é relativa a uma experiência recente que eu tive. Então vamos lá, a experiência relativa à vitória do conhecimento no meu dia a dia. Eu tenho o hábito de escrever sempre que possível, tenho a meta de fazê-lo diariamente, mas sempre que possível, sobre como eu estou me sentindo agora. Eu coloco assim no meu caderno, então escrevo no computador e faço uma autoverificação. Eu escrevo uma carta para Deus, dizendo como eu estou me sentindo, expressando os meus sentimentos de uma forma muito honesta. E muitas vezes, quando eu faço isso, eu estou muito para baixo. Mas quando eu começo a escrever, eu realmente me conecto por meio da escrita. E eu acabo tendo muita clareza sobre o que me faz me sentir mal, me sentir para baixo. E sempre que eu escrevo com honestidade, com verdade, eu sinto que isso muda o meu ânimo, isso me reanima, isso me possibilita me realinhar com a minha verdade e com a verdade suprema. Então essa é uma experiência diária quase que eu tenho da vitória da luz do conhecimento sobre a escuridão. A segunda experiência é uma experiência de quando eu comecei a meditar há mais de 20 anos atrás, quando eu conheci a Brahma Kumaris. Lá no curso introdutório eu ouvi sobre vegetarianismo, me identifiquei muito com aquilo, concordei com aquilo, mas eu ainda tinha um hábito muito forte da carne. Eu era muito carnívoro e toda a minha refeição tinha que ter alguma coisa de carne. E aí eu fiquei me perguntando, mas como é que eu vou conseguir me tornar vegetariano e mudar esse hábito tão arraigado desde que eu nasci? Poucos meses depois do curso, poucos meses depois de começar a meditar, eu criei um pensamento muito determinado. Eu criei uma meta para mim. Daqui a 2 meses eu vou me tornar vegetariano. Então, usando a luz do conhecimento, do autoconhecimento sobre a virtude da determinação, eu consegui largar a carne em menos de uma semana. Então essa foi uma grande conquista para mim lá no meu início de Brahma Kumaris. E a terceira experiência se refere a algo mais recente que eu vivenciei quando, depois de 16 anos trabalhando numa mesma empresa, 15 desses anos como empresa pública, e depois que ela foi privatizada 1 ano, que eu permaneci ainda na empresa, e eu fui desligado dela. E foi uma experiência muito rica, porque a secretária do meu gerente avisou que ele estava me esperando numa determinada sala ali daquele andar. E eu fui até lá e naquele caminho até a sala em que ele estava, me passou pela mente, será que chegou a minha hora de sair da empresa? Considerando esse contexto de privatização em que a empresa estava realmente no movimento de demitir muita gente que era concursado da época da empresa pública. Mas aí eu pensei, isso não faz sentido, porque eu fiz treinamentos esse mês, inclusive um treinamento nessa mesma semana. E aí quando eu cheguei lá, o meu gerente, apesar da máscara, estava bem clara a expressão de tristeza dele. E ele disse, Augusto, eu tenho uma notícia desagradável para te dar, né? E aí eu apliquei a luz do conhecimento
na percepção de que toda a peça da história da vida, ela tem a sua precisão, ela tem a sua perfeição. E eu simplesmente falei para ele, ok, o meu ciclo aqui terminou. E não fiquei triste, né? Até fui me despedir de pessoas que estavam lá e que ficaram mais tristes do que eu pela minha saída. Mas aplicando a luz do conhecimento sobre essa clareza do benefício que existe em tudo na vida, eu sinto que foi uma grande vitória, né? Em primeiro lugar, porque a empresa estava nesse movimento de privatização e de se readequar à realidade de uma empresa privada, ela estava mudando completamente o esquema de trabalho. Então, se eu continuasse ali, eu ia ter que trabalhar 12, 14 horas por dia. Então, aquilo me liberou. E, em segundo lugar, porque aquele desligamento me serviu como uma oportunidade de que eu tivesse mais tempo de cuidar de outras coisas, de outras atividades pessoais e de rever a minha própria atividade profissional fazendo algo mais alinhado com o meu propósito. E é nisso que eu estou focado nesse momento. Então, eu sinto que foi uma grande vitória da luz do conhecimento, do entendimento de como a peça da história da vida se organiza de uma forma precisa, de uma forma positiva. Então, a conclusão que eu posso trazer dessas experiências é que a gente sempre tem a possibilidade de escolher. Quando quer que a escuridão venha nos abraçar, a gente tem a opção de escolher se deixar abraçar pela escuridão ou lançar a luz da espiritualidade e, obviamente, a luz do conhecimento do Raja Yoga é o primeiro passo para que eu possa saber como direcionar positivamente uma nova energia, uma nova vibração que possa transformar aquela escuridão em luz. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar e espero que essas experiências sejam úteis. Olá, meu nome é Érica, sou de Porto Seguro, do Núcleo de Meditação Raja Yoga. E a minha experiência sobre como a luz vence a escuridão nesse aspecto da meditação, na verdade são várias experiências, mas eu vejo que desde os aspectos pequenos como grandes situações, eu tenho tido experiências muito interessantes. Uma delas foi em 2016, uma questão bem prática que aconteceu. Foi um ano bem difícil, um ano cheio de muitos obstáculos, que foi principalmente a perda dos meus pais. Em fevereiro, meu pai faleceu de parada cardíaca, uma morte natural, inesperada. Então, nós realmente não estávamos preparados e foi uma situação assim que nos deixou surpresos, porque ele fazia realmente parte do nosso convívio, quase que diário, mas principalmente ele estava muito próximo, numa forma muito afetiva, muito presente, muito amorosa, e foi uma experiência bem impactante. Uma outra experiência que veio 6 meses depois foi a morte, o falecimento da minha mãe. Então também foi uma morte inesperada, porque ela estava boa também, muito ativa, uma pessoa independente, se recuperando bem, né, do falecimento do meu pai. E ali, depois de 6 meses, ela começou a ter sintomas, né, de um câncer que foi muito rápido e em pouco tempo ela estava ali hospitalizada, então veio a falecer
na verdade, 20 dias depois que ela foi internada. Foi alguma coisa bem também inesperada, muito rápida, que nós tivemos que passar, nós, a família, né? E foi uma experiência também impactante, uma experiência que deveria, né, ser muito sofrida, muito triste, mas surpreendentemente foi uma experiência muito tranquila, eu diria suave, poderia até chamar de uma experiência doce, porque foi com muito entendimento primeiro, né, dos aspectos do conhecimento espiritual, mas eu senti também que tudo se tornou mais fácil por esse poder da meditação acumulada, né? Esse poder que eu mesma fiquei surpresa de passar tão tranquilamente, né, por estas situações e ainda poder ajudar aqueles que também estavam nessa mesma experiência, que era a minha família, meus irmãos. Então foi uma experiência, duas experiências fortes num prazo de 6 meses, mas que realmente foi superada de uma forma muito tranquila, e eu vejo hoje, né, que foi uma experiência dessa energia pura, essa energia poderosa da meditação que estava ali acumulada e que na hora da necessidade ela estava presente para nos dar força, suporte. Então, realmente, a luz vence a escuridão sempre, né? A luz da meditação é imensamente poderosa e às vezes a gente subestima, mas ela realmente tem um poder transformador na nossa vida, na nossa personalidade, e isso é muito especial. Nós temos uma ferramenta ao alcance nosso, ao alcance de qualquer um. Então, a luz vence a escuridão. Feliz Diwali, Om Shanti, obrigada. Om Shanti. Espero que todos estejam muito bem. E eu vim aqui para compartilhar uma experiência que realmente mudou aspectos da minha vida relacionados ao meu comportamento e a minha visão sobre o outro. Minha mãe tem 92 anos nesse momento e ela tem uma doença que é muito impactante no relacionamento de pais e filhos, que é o Alzheimer. Dona Lourdes começou com Alzheimer em torno dos 80 anos e eu fui paulatinamente e de acordo com os movimentos da vida, eu fui cada vez mais me aproximando dela e acabei ficando o tempo, né, full time cuidando dela, com apoio de outras pessoas, de irmãos, de funcionários, mas cuidando dela. E isso foi criando um laço muito firme entre nós, mais do que existia anteriormente entre mãe e filha. Em determinado momento eu já estava muito cansada, depois de 10 anos estando ali com ela, meus irmãos decidiram então levá-la para uma casa de repouso. E eu, na verdade, não opinei. Eu só disse que se eu achasse que aquilo não estava fazendo bem para ela, como eu sou a responsável legal, eu a tiraria de lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui nos primeiros dias, fui dormir com ela para que ela fosse se acostumando, mas num determinado dia eu cheguei e ela
Ela estava brincando, rindo, que ela é uma pessoa muito alegre, gosta de cantar, e ela colocou a mão assim na perna e me disse: "Tá doendo". Quando eu levantei a perna da calça, eu percebi que ela estava queimada. E eu chamei a enfermeira do lugar. Eu disse: "Que é isso? Vocês... Como ela se queimou?" Então eu soube que ela deixaram tomando café sozinha e ela se queimou e ficou uma bolha. Então, naquele momento eu disse, chamei meus irmãos, eu disse: "Ela aqui não fica mais". E como não tinha uma estrutura, encontraram outro lugar muito melhor, superior, e novamente Dona Lourdes foi. Eu montei todo o quarto, exatamente como é o quartinho dela, na casa dela, um quartão, na verdade. E ela foi, só que lá eu não pude ficar com ela, porque era no meio da pandemia. E ela passou 2 dias sem conseguir dormir, e gritava, chamava. Então eu só liguei para meus irmãos, eu disse: "Basta, ela aqui não fica mais, ela vai retornar para casa", e fui lá buscá-la. Quando eu cheguei lá, que ela me viu, ela fez assim: "Você me deixou aqui!" E eu senti, né, quanto aquele cuidado, aquela atitude de cuidado que eu tinha com ela, gerou nela uma confiança, né, que ela sabia que onde quer que nós estivéssemos juntas, ela estaria protegida. Então isso marcou bastante a minha vida e também transformou, porque eu percebi que quando a gente está nesse papel de proteção, a gente não faz o que a gente sabe ou o que a gente gosta. A gente faz o que aquela outra alma precisa. A gente atua de coração para coração, a gente atua de alma para alma. E isso realmente iluminou a atmosfera da minha casa. Os meus próprios irmãos passaram a se dedicar mais a ela e passaram a ter mais consideração pelo processo e aceitar que poderiam estar aprendendo, né, a se conduzir e a melhorar, a iluminar mais a vida. Né? E foi isso que aconteceu. Nossa vida ficou mais luminosa, mais amorosa, e eu tenho tido grandes aprendizados durante essa convivência com ela, que é uma alma muito doce, alegre, e que eu mereci vir a partir dela, né? E agora então estar ali tratando, cuidando e dando segurança àquele ser. Isso foi muito bom para mim, realmente trouxe luz, e o meu comportamento iluminou esse trecho da vida dela, mas a confiança que ela tem em mim também ilumina o meu comportamento e a minha atitude, que eu posso compartilhar em outros lugares também. É isso. Om Shanti. Olá, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês experiências da luz do autosserviço e da luz do serviço ao próximo. O quanto que essas experiências iluminam a minha vida e de tantos outros. Eu vou começar compartilhando a minha própria experiência, que seria esse autosserviço. Porque eu acredito que para a gente servir o próximo, primeiro você tem que se servir. Primeiro você tem que aprender a se cuidar. Primeiro você tem que se preencher. Para depois você conseguir enxergar o próximo. Porque uma pessoa que não se conhece, ela ao menos sabe onde quer chegar. E muitas das vezes, por não se conhecer, às vezes você não tem nem tempo para olhar para fora, você fica tão imbuída, né, tão direcionada aos seus próprios problemas e situações, que não te sobra tempo para olhar para o outro. Então, o autosserviço é algo vital, muito necessário, para que você crie esse elo de amor,
de respeito, de intimidade. E isso tudo gera preenchimento, gera segurança, e você deixa de criar esses elos de dependências, de julgamento. Faz com que você esteja mais plena, mais preenchida. E ao saber quem realmente é você, ao ter esse senso de autoconhecimento, de saber das mínimas coisas, onde eu quero estar, o que eu quero comer, saber sobre os meus valores, sobre o meu propósito, sobre a minha missão. Isso tudo me propicia ter uma vida mais leve, mais prática, mais fluida. E aí, naturalmente, eu consigo olhar para o outro. E o outro, quem é esse outro? São os nossos irmãos, a nossa família. E a minha segunda experiência é por fazer parte da Brahma Kumaris. Nós temos esse hábito de servir ao próximo. E aí nós muitas vezes estamos em ambientes como asilo, presídio, aldeias indígenas, que são ambientes às vezes de muita escuridão, de muita dor, de muita tristeza, de abandono, onde as pessoas estão sem esperança, com baixa autoestima. E o nosso papel, o papel de quem se preenche consigo e também com um grande companheiro, que é Deus, que é aquele que nos guia, nos orienta, nos preenche. E a partir desse trabalho, nós levamos justamente a vida, a luz, a esperança. E trabalhamos nessas pessoas o senso de dignidade, de autorrespeito, de autoestima. E isso naturalmente faz com que as pessoas saiam da escuridão para a luz. Então, eu acredito que o serviço só acontece a partir do autosserviço. E você? Tem se servido? Você sabe muito sobre si? Você se sente preenchida? Se não, a hora é agora. Então eu desejo que possamos nos preencher, nos conhecer, e aí naturalmente eu consigo servir o outro, consigo levar a luz, consigo exalar aquilo que eu sou, em todos os ambientes, onde quer que eu esteja. Então é isso que eu gostaria de compartilhar, e desejo que todos possam viver e experimentar esse amor gentil, genuíno, puro. Om Shanti. Nesta meditação, eu convido cada um de vocês a experimentar o verdadeiro significado de Diwali. Lembrando primeiramente que nós somos a luz. Eu, o ser de luz, uso todas as minhas qualidades para acender a minha consciência. Quando eu estou na consciência de quem verdadeiramente eu sou e de quais são as minhas qualidades eternas, originais, eu sou capaz de irradiar uma luz pura, brilhante, suave. Neste Diwali, cada um de nós pode acender a luz que traz no seu íntimo, uma luz que busca a plenitude, uma luz que busca alimentar-se com o ser maior. Todos nós temos a possibilidade de entrarmos em união e conectarmos-nos com a luz divina, a luz suprema que é a luz da verdade,
a luz da benevolência, a luz da misericórdia. E quando eu estou na consciência de ser luz, eu sou capaz de sintonizar-me com este ser tão grandioso, que é a fonte de todas as virtudes, que é a fonte de todas as qualidades e poderes espirituais. É a oportunidade de eu me recarregar, eu me preencher com as qualidades de um ser luminoso. Eu sou uma alma pura, leve e luminosa, experimentando esta sintonia com a fonte suprema. E nesse estado de estar completamente preenchida, eu experimento que estou também acendendo a luz, não apenas a minha luz, mas a luz de todos aqueles que estão em meu convívio, a luz daqueles que estão próximos e distantes, como um farol espiritual. Eu experimento que eu sou uma lamparina que acende todas as lamparinas da família humana. Eu irradio luz. Eu guio as almas que estão à deriva, sem ter um destino claro, para que elas encontrem a sua meta, encontrem a sua missão. Eu sou este farol vivo. Eu sou uma lamparina viva, parte da família humana, uma família de luzes vivas, todas filhas e filhos da luz maior. É com este significado que nós iremos experimentar o verdadeiro Diwali e irradiar, espalhar essa luz brilhante, e onde há pureza, há também fragrância. Assim nós espalhamos a fragrância do amor, da união, a fragrância da paz ao mundo, ao nosso redor e a toda a humanidade. Feliz Diwali a cada um de nós. हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हर एक दिल में आशाओं के दीप जलाती है, उमंग जगाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। लक्ष्मी जी के स्वागत का हर सामान जुटाते हैं, दिल में हर्षाते हैं। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है।
दिल में एक ऐसी लहर है, हर तरफ ही खुशी का पहर है। चेहरों पे रौनकें मुस्कुराती, गम का साया ना आता नजर है, जीवन उजियारा करती दिवाली है। इसकी महिमा तो बड़ी निराली है, उम्मीदों को सजाती है। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। कण कण जगमगाता है ऐसे, टिम टिम करते सितारे हो जैसे। मोतियों की मालाएं पिरो कर रख दी है ये धरती पे कैसे, है अमावस ये रोशनी कैसे। बिन चंदा के चांदनी कैसे, ये धरती भी जगमगाती है। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं।